Lucas capítulo 20. E aconteceu que num daqueles dias, enquanto Jesus estava ensinando e evangelizando o povo no templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e o questionaram nestes termos: Dize-nos com que autoridade procedes, como tens feito? Ou melhor, quem te deu tal autoridade? Replicou-lhes Jesus: Da mesma forma eu vos questionarei. Dizei-me: o batismo de João tinha autorização do céu ou dos seres humanos? Diante disso, eles discutiam entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual motivo não acreditastes nele? Por outro lado, se respondermos dos seres humanos, todo o povo nos apedrejará, pois estão convictos de que João era profeta. Por fim, alegaram que não sabiam. Então Jesus lhes respondeu: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço o que faço. Em seguida, passou Jesus a expor ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para alguns vinicultores e saiu de viagem por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos vinicultores para receber a sua parte nos lucros da vinha. No entanto, os vinicultores, depois de o espancarem, o mandaram embora de mãos vazias. Diante do ocorrido, enviou-lhes outros servos, mas eles, da mesma forma, a este esbofetearam e, depois de o humilharem, o despediram sem nada. Mandou ainda um terceiro servo, todavia a este também muito feriram e expulsaram da vinha. Então disse o proprietário da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado. É possível que a este respeitem mais. Contudo, assim que os vinicultores o viram, tramaram entre si, argumentando: Este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo e assim a herança caberá a nós. E atirando o filho para fora da vinha, o assassinaram. E agora, o que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá aqueles vinicultores maus e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, exclamou: Que tal coisa jamais ocorra. Porém, Jesus olhou bem nos olhos de cada pessoa e indagou: Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Todo que bater contra esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela vier a cair será reduzido a pó. E naquele mesmo instante os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes tentavam de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto esta parábola. Contudo temiam a reação do povo. Então eles se dispuseram a vigiá-lo e para tanto subornaram espiões que se fingiram justos, para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal e com isso poder entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhes ponderou: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente replicaram: De César. Ao que ele lhes orientou: Dai, portanto, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em palavra alguma perante a multidão, e, assombrados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que pregam que não há ressurreição, chegaram para Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos legou por escrito que se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado, e não deixando filhos, seu irmão deve se casar com a viúva e gerar descendência ao falecido. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, mais tarde, os demais, da mesma forma, casaram-se com ela. E morreram 7 sucessivamente, sem deixar nenhum filho. Finalmente faleceu também a mulher.
Na ressurreição de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: os filhos deste século casam e são dados em casamento. Todavia, os que forem julgados dignos de tomar parte no mundo vindouro e na ressurreição dos mortos, não mais se casarão, nem serão prometidos para matrimônio. E também não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, sendo igualmente filhos da ressurreição. Quanto aos mortos ressuscitarem, Moisés já o mostrou no relato da sarça, no momento em que ele se refere ao Senhor como Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Então alguns dos mestres da lei se manifestaram exclamando: Mestre, falaste muito bem. E a partir daquele momento ninguém mais ousava lhe interrogar. Então Jesus lhes indagou: como podem afirmar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi declara no livro dos Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Desta forma, portanto, Davi lhe chama Senhor. Então, como pode ser ele seu filho? E estando todo o povo a ouvi-lo, Jesus advertiu aos seus discípulos: tende cuidado com os mestres da lei, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e muito apreciam ser saudados nas praças, ocupar as cadeiras mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Contudo, eles devoram as casas das viúvas e, para não dar na vista, fazem longas orações. Sem dúvida, estes homens sofrerão condenação mais severa.